Abriu? Ué. Ah, não tá ligado. Não tá ligado. Boa noite, bom dia a todos. É muito noite mal dormida, a gente está pensando que não acordou ainda, né? Esses dias encalorados, como nós estamos passando, mas eu cumprimento a todos vocês que aqui estão. Uma alegria muito grande de ver a nossa casa espírita, o nosso centro espírita Divino Mestre, cheio de novo, depois do Covid, não é? Houve aquela recessão, aquela diminuição, e hoje, como se diz aqui, almas novas, tudo de novo aqui renovado, né? E quando se vê esse vigor de presença, certamente esse vigor está também pelo lado espiritual, pelos nossos mentores, pelos nossos protetores da nossa casa, né? Pelos nossos anjos de guarda que nos acompanham, todos essa preparação que se faz para um encontro como esse, como dizia Jesus, um encontro festivo. Não é? Nós estamos aqui na casa espírita, que é também a casa de Deus, é um templo, não é um lugar de fazer coisa ruim, não, é um lugar de oração, é um lugar que Deus protege. Né? A gente esquece que assembleia, igreja, é uma assembleia, é uma reunião que se faz em nome de Cristo, é o que nós fazemos aqui. Então nós estamos aqui sendo homenageados pelo plano superior de estarmos aqui mais uma vez. Que Deus proteja todos nós, Jesus nos conceda paz, que o nosso momento seja profícuo, que nós consigamos receber tudo que viemos buscar aqui, plenitude e abundância de saúde em todos os seus aspectos, psicológico, emocional, social, físico, que nós possamos receber tudo isso, que o plano espiritual nos preparou e saiamos farto daqui da nossa reunião, que é só um propósito de virmos à casa espírita, fazermos as nossas reflexões e recebemos o que o plano espiritual nos preparou e vai nos dar. O tema é falar sobre casamento e depois a fase ruim, que é o divórcio. Eu me especializei mais na parte ruim, porque como juiz de família, eu convivi muito mais com a parte ruim da separação e do divórcio do que do casamento, que é um momento de celebração, um momento mais gostoso, né? Agora, quando vai se desfazer, é mais difícil, porque quando você vai fazer o casamento, há toda uma preparação, um namoro, um noivado, um encaminhamento para o casamento. Agora, quando é a parte da derrocada, não tem preparação quase nada. É aos trancos e barrancos, né? É assim que vai, né? Muitos de nós sabemos, conhecemos, testemunhamos, sabemos como é que funciona isso. Eu pretendo falar rapidamente aqui, porque o tema é vasto, tem muita coisa, mas fazer uma introdução, contando na história da civilização, os marcos históricos, o primeiro casal, que a gente tem história na Bíblia. Depois dizer o que é o casamento, os tipos de casamento, que tipo de casamento que existe segundo a classificação espírita, por que se casa? Qual a finalidade de casamento? O que diz o livro do Espírito a respeito do casamento? O motivo de divergência. Por que tem divergência no casamento? Por que chega a esse ponto de ter tanta dificuldade no casamento, né? Por que uns casamentos superam, prosseguem e outros não? O que seria, por exemplo, um casamento blindado? O que é o casamento? Indissolúvel, como diz aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. O que seria isso? Né? Quais são aqueles assassinos de casamentos? Que circunstância que mata casamento? O que mata casamento? Né? E o meu casamento, o que é? O meu casamento, segundo Rubem Alves, o que é o meu casamento? O meu casamento é um jogo de frescobol ou o meu casamento é um jogo de tênis? O que é isso? Vamos falar um pouquinho disso, né? E o que é um lar harmonioso? E o que é o divórcio? O divórcio na lei humana e o divórcio no Espiritismo. Vamos ver se nós conseguimos encaminhar isso, né? Vai dar uma boa reflexão. Mas eu começo dizendo aqui
Dá para tirar essa musiquinha? Eu não sei como é que faz. Cadê o menino? Tem jeito de tirar? Eu não queria... Ou então baixa. Essa música está gravada numa coisa anterior. Ou então põe baixinho. Põe baixinho. Nossa, cadê meu óculos? Esse é meu. Mas vou fazendo aí. A música é clássica. É. Mas, remetendo à antiguidade, a teoria do criacionismo, que é da Bíblia Sagrada, nós aqui no Espiritismo adotamos a teoria do evolucionismo. Mas isso é da agora, de 1858, da fase do Livro dos Espíritos, depois do livro escrito por Darwin, da teoria da evolução. Mas as coisas são mais antigas, e nós também temos os nossos passos de vidas anteriores e em religiões antigas. E um dos livros mais antigos que nós conhecemos é a Bíblia, que conta a história do povo hebreu. Então, é a história do povo hebreu. E isso não está descartado no nosso estudo, porque nós, aqui na doutrina espírita, nós estudamos as revelações. Lembram disso? Quais são as revelações? 3 que nós conhecemos. E as revelações dadas, cada um ao seu tempo, de maneira incompleta, segundo diz o Espírito Emmanuel. A primeira revelação com Moisés, que é essa, remete lá no Antigo Testamento, o que eu quero falar. A segunda com Jesus e a terceira revelação com os Espíritos, o Espírito da Verdade, com o Evangelho e com o Livro dos Espíritos. Bom, mas falando lá do Gênesis, do Antigo Testamento, o que se conta lá, para contar do primeiro casal, que se tem ideia, se conta que Deus, no primeiro, quando da criação, lá no Gênesis, no primeiro dia criou a terra, o espaço, tempo e luz. No segundo dia, a atmosfera. No terceiro, terra firme e plantas. No quarto, sol, lua e estrelas. No quinto dia, criaturas do mar e pássaros. E no sexto dia, porque no sétimo era dia de descansar, não é, gente? Do repouso. No sexto dia, os animais e o homem. Então, no sexto dia, segundo o Gênesis, Deus criou o homem. E aí começa a história. Deus disse que a terra se encha de criaturas vivas. Então ele criou os animais da terra, o gado e tudo que rasteja, para se reproduzires. E Deus viu que isso era bom. Olha só, presta atenção nisso, hein? Deus viu que tudo que estava criando era bom. E Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Assim Deus criou o homem à sua semelhança. Presta atenção que ele falou que tudo que criou antes, até o sexto dia, era bom. Deus não achou bom. Deus criou o homem e não achou bom. Estava entendendo? Isso, para se compreender nessa conversa alegórica, porque se Deus é perfeito, não vai fazer nada errado, né, gente? Mas para a gente levar à frente essa história do Gênesis. Deus criou o homem e não achou bom. E achava que faltava alguma coisa para o homem. E aí ele achava que precisava criar uma companheira. O homem não podia ficar sozinho no paraíso das delícias. O homem estava lá no paraíso das delícias, não tinha sido expulso ainda, estava lá. Aí teve que criar mais alguém para completar, para dar a perfeição que ele esperava que dava. E aí ele vai criar a mulher. E aí tem essas conversas. O homem, na versão do homem machista, por que precisava criar mais alguém? Estava tão feliz naquele paraíso das delícias, não é? Por que precisava criar um complicador? Né? Ele disse que o próprio Deus ficou com inveja dele, da felicidade dele. Olha só. Mas a mulher vem com outra contrapartida. Olha, o que seria de você sem mim? Tudo que você faz é porque eu estou aqui. Isso é recorrente até hoje, né, gente? Você não seria nada sem mim. Pode ter certeza disso. Né? Eles escutam em casa toda hora isso aí. Né? Imagina o que você ia fazer sem mim. Tudo fui eu que falei para você. Tudo foi... Então, aí, a companheira. Mas, na verdade, a conclusão lá do Gênesis é que precisava uma cooperação.
o sentido de cooperação até de hoje do casal, dessa família, de começar uma família, de começar essa cooperação, esse palco da reencarnação. Como é que reencarnar, gente? Todo mundo precisa reencarnar. Como é que começaria isso? Né? Então, essa contribuição, essa colaboração. Em suma, todos são importantes, hein, gente? Todos são importantes, né? Todos são importantes. Mais para frente um pouquinho. E aí Deus, conversando com Adão, disse a Adão, esta agora, osso dos meus ossos, carne da minha carne, essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomado. Portanto, deixará o homem, o seu pai, e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. É uma história meio gozada, porque se os dois eram o primeiro, eu não sei qual pai e a mãe que ele ia largar, mas tudo bem, vamos passar que isso está lá na Gênesis, né, gente? Está lá, nós não vamos revogar a Gênesis, né? Jesus falou que não revogava o Antigo Testamento, então nós não vamos revogar, né? Mas aí ele está falando, o sentido é a formação de família, é a família, né? Onde começa essa história de família, de casamento. E aí, agora, já no segundo momento, na segunda revelação, com Jesus, no Evangelho, Jesus diz lá, univos e multiplicai-vos. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aí está tudo bem que está na segunda revelação, a gente não está falando mais do Adão e de Eva, que eram os primeiros no paraíso. Não é? Então aí segue-se então da necessidade da união. E essa história de separação, divórcio, aqui para nós, na doutrina espírita, ela está centrada principalmente, notadamente, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, quando se fala, não separar o que Deus juntou. E lá, no livro dos Espíritos, também, no livro dos Espíritos, quando se fala da família, da formação da família, do casal, e da lei da sociedade. Não é? A lei da sociedade. Porque a família nada mais, nada menos, é o quê? É a base, é o núcleo da sociedade. Então é por aí. Né? E para conhecer tudo isso, né? Eu sempre falo isso, fico repetitivo, mas eu lembro essa pergunta do livro dos Espíritos, que é a questão 619, para dizer a resposta lá do Espírito da Verdade para Kardec. A lei natural, todos a conhecem, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. E isso sem nenhum problema, porque é esse caminhar, é esse entendimento, é esse avançar do espírito, do crescimento, do entendimento, das instruções, que nós vamos compreendendo. É muita coisa, gente, é muita coisa. Ah, não, eu compreendo, é muita coisa. São muitos sentidos, é filosofia, é ciência, são muitas coisas, né? Porque tem que compreender, que é conhecer a nossa vida, conhecer a nossa individualidade, conhecer os nossos percursos, entender por que estamos aqui. Por que estamos aqui? Não é o filme ainda, estou aqui, não, nós porque estamos aqui. Por que nós estamos aqui? Qual o motivo da nossa reencarnação? Por que reencarnamos aqui e não lá? Por que estamos no Brasil, reencarnados no Brasil? Por que nessa família? Né? Nós somos espíritos imortais, já reencarnamos várias vezes. O que é isso? Como você compreende tudo isso? É estudando. E para entender a lei de Deus, a lei natural, a questão 766 nos remete à vida social, que a vida social é uma obrigação. Viver em sociedade é uma obrigação. Certamente Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Viver em sociedade é uma necessidade e começa no lar. Por isso que eu estou dizendo, começa na família. Começa no palco das reencarnações. Começa tudo ali. Se a família vai bem, o resto vai bem. Começa na família. E é interessante notar que o espírito é criado simples, ignorante, de uma maneira singular. Mas precisado desde sempre do outro. Ele nasce através do outro. Ele precisa do outro. Aí ele cresce, pensa que não precisa do outro mais. Nem do pai, nem da mãe, mas de ninguém. Né? Acha que pode viver ao largo sem cooperar com o outro, sem viver com o outro, sendo que nós fazemos a mesma
nós estamos na mesma panela, na mesma dificuldade, na mesma fervura. Nós estamos juntos, né? Para morrer, ele precisa do outro. Quem faz o enterro é o outro. É terrível isso, né, gente? A gente precisa do outro sempre. Então, nós sempre precisamos do outro. A sociedade, a família sempre precisa. Então, nós estamos entrelaçados um com o outro e mais. A nossa programação espiritual, muitas vezes, é feita em um certo grupo. Aquele que é amigo seu, que você nem pensa que é nada, aquele também está no mesmo caminhar seu. Tá? Está na mesma entoada, para ir junto, crescer junto, cooperar e progredir, né? Isso é a lei do progresso. O casamento, lá no Livro dos Espíritos ainda, no 696, é um dos primeiros atos de progresso da sociedade humana, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora nas mais diversas condições. E é gozado porque o casamento e o lar e a sociedade é um pouco diferente. Por que lá é o ponto? Porque lá na casa nós somos nós mesmos. É isso, gente? A gente vem para o centro, se arruma, né? Põe uma roupinha e tal, vem todo solícito, cumprimenta as pessoas, alegria e tal. Mas em casa a gente volta para casa, põe uma bermuda, põe chinelo, e aí nós somos nós mesmos. E aí alguém fala alguma coisa para ele, você já dá uma resposta. Porque agora nós somos nós mesmos. E é no lar que nós somos nós mesmos, né? Às vezes a pessoa fala, mas você é tão bonzinho lá no centro. Eu já vi isso. Por que você não é bonzinho aqui em casa? Não é? Nós passamos por isso. Eu estou falando isso porque isso é crescimento nosso. Nós espíritas precisamos compreender a engrenagem, né? Muitas vezes não adianta ser bonzinho fora, seja bonzinho em casa também, não é? Porque lá que estão os parceiros nossos, as pessoas que nós estamos entrelaçadas com as nossas necessidades de crescimento. E o projeto nosso de crescimento, a nossa tarefa de crescimento, a maior tarefa nossa, a nossa maior missão. Qual é a nossa maior missão, gente? Todo mundo quer ter missão, não quer? Todo mundo nasce para ter missão, aqui na programação espiritual. A nossa maior missão é retornar um dia que for para a pátria espiritual, não precisa ser já, mas um dia todo mundo vai retornar, em condições melhores. Essa é a melhor coisa. Você chegar lá, não ser reprovado de tudo, para não conseguir fazer tudo, mas fiz boa parte. Não consegui. Porque os espíritos dizem que a sensação, todas nossas, é que não conseguiu fazer tudo que queria e nem que foi programado. Mas vamos fazer boa parte. Então, a nossa missão maior é voltar para o plano espiritual numa situação melhor. No livro Vida e Sexo, do Emmanuel, falando da formação da família corporal pelo casamento. O casamento é a união de dois seres atendendo ao vínculo do afeto. Olha só, atendendo o vínculo do afeto. Surge o lar. E aí não estou falando só de casa, hein? Nós estamos falando do lar. Porque construir casa é fácil, construir lar é outra coisa, é outros 500, hein? Garantindo os alicerces da civilização. Através do casal, aí estabelecido, funciona o princípio da reencarnação, consoante as leis divinas, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas do mundo espiritual. Então, isso ajuda o mundo espiritual. O que se diz ultimamente é que aqui no Brasil e no mundo ocidental, de um modo geral, os casais agora têm pouco filho. O índice de nascimento é muito pequeno, né? Vocês sabem disso, vocês estão acompanhando isso também, né? Bom, mas nós precisamos reencarnar, não precisamos, gente? Porque para ganhar a melhoria, a perfeição, não é só nesse momento, nós vamos ter que melhorar. A lei natural não se conhece de uma vez só, precisa de mais reencarnação. Então nós vamos ter que reencarnar. Aonde vamos reencarnar? Aqui não tem vaga. Ninguém tem filho. Já pensaram nisso? Isso é uma realidade. O mundo espiritual vai nos pôr para reencarnar onde? No mundo árabe. Olha a mulherada, hein? Mundo árabe. Na Índia.
Na África? Ué, é onde nasce gente. Então o projeto da reencarnação é isso, porque a família, o casamento é o palco das reencarnações. Mas isso não é para preocupar agora, é para preocupar quando estiver lá, porque ele voltar. Quando estiver na fila, né? Então, eu quero reencarnar, vou fazer tudo bem dessa vez, não fiz da outra. É para estar lá, né? Qual é o tipo de casamento, gente? Qual é o tipo de casamento de vocês? Quem não casou ainda, que tipo de casamento vai fazer? Vamos ver. Muito rapidamente. Tem os casamentos acidentais, segundo o Martins Peralva. É aquele, está um pouco pequeno, mas eu não quis pôr muita coisa para não demorar muito com isso. Acidentais é o encontro, não tem nada preparado no plano espiritual, muito ligado à sensualidade, achou bonito, achou feio e tal, casou, e daqui a pouco não dá nada certo. Esses são os tipos chamados de acidentais. Provacionais. Quando duas almas se reencontram em processo de reajustamento necessário ao crescimento espiritual. Esses são os mais frequentes. Provacionais. Duas almas que precisam se encontrar para resgate, para preparação. Esses são os mais frequentes, segundo o Martins Peralva. Sacrificiais. Um está muito elevado e o outro está muito baixo, um espírito ainda. E aí é uma dificuldade. Muitas vezes aquele que está mais adiantado, a gente vê muito isso na literatura, ele vem socorrer aquele coitado que não consegue andar, não consegue evoluir. Não é? Esses são, claro que vai ser difícil para aquele um que está numa condição melhor. Os sacrificiais. Afins são os que reúnem almas esclarecidas e que muitos se amam. São espíritos que, pelo matrimônio, no doce reduto do lar, consolidam velhos laços de afeição. Já é mais difícil. O espírito precisa ter uma envergadura, um conhecimento, uma situação um pouco diferenciada, para ter essa ligação de afeição. Todos nós queríamos ter esse, né? Esse é o desejado, né, gente? Mas quem sabe nas outras reencarnações, todo esse é desejado. E esse, então, nossa, esse está mais para frente. Transcendentes. São constituídos de almas engrandecidas no amor fraterno e que se reencontram no plano físico para as grandes realizações de interesse geral. A vida desses casais encerra uma finalidade para o nosso Kardec e a Emily Coudet, casais que vêm aqui com um propósito, uma missão de ajudar os outros, né? É isso. Mas nós estamos centrados aqui, gente. Quer ver? O que diz o Martins Peralva? Agora com a letra maior para vocês entenderem. Quanto aos provacionais, em que duas almas se reencontram em processo de reajustamento necessário ao crescimento espiritual, esses são os mais frequentes. Entre nós, é o mais frequente. O que quer dizer isso, o profissional? Tem briga, tem dificuldade, tem problema. Né? Mas muito com problema ou não, vão caminhando, vão indo. Né? Vão passando por cima e vai caminhando. Alguns não dá. Eles vão ver para frente. Mas muitos vão desse jeito, com problema. Casamento sem nenhum problema, eu acho que é difícil. Né? Pela experiência que eu tenho, que não é pouca, porque né, trabalhando com separação, divórcio, etc., já há 40 anos, então, 40 anos, então não é fácil. E olha, separação, divórcio, é traumático para todos. Não importa quem deu causa primeiro, porque, na verdade, sempre a gente acha que um deu uma causa mais grave e o outro menos, mas não importa, sempre é traumático, sempre é difícil. Notadamente quando se tem filhos, entre as coisas, é um imbróglio grande nessa situação, né? E aí, gente, a gente está tão atrapalhado, né? E às vezes a criança vai se construindo a necessidade de achar o seu príncipe encantado. O amor é tão bonito, eu não acho o amor da minha vida. Eu queria o príncipe. E às vezes você cria uma filha, por exemplo, achar que ela vai achar o príncipe encantado, e não acha, cresce e não acha. A gente acha que pode achar uma alma gêmea, assim, aquilo que não tem problema nenhum, vai se dar tudo certo, né?
e fica procurando a alma gêmea. Lá na filosofia, inclusive, fala, conta uma história lá, que antigamente os homens eram bissexual, e que depois deu um problema, um Deus separou, e aí foi cada um para um lado, e então deu esse imbróglio, ele ficar procurando o mesmo sexo, ficou perdido. Tudo, para nós, história. Por quê? Porque lá no nosso lar, no livro do Nosso Lar, eu estou fazendo referência à página, escrita pelo Espírito André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier. Há uma pergunta, no livro Nosso Lar, respondendo à pergunta de André Luiz, a veneranda Laura, no Nosso Lar, que fazia uma palestra, responde. Na fase evolutiva do planeta, que somos nós aqui, existe na esfera carnal raríssimas uniões de alma gêmea ou espírito afins, reduzido o patrimônio de almas irmãs ou afins, e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algema. Então, quando você fala, cadê minha alma gêmea? Você vai encontrar uma alma para você ser algemado nela. Você quer fugir, mas não pode. Você está amarrado. Tanto um quanto o outro. Para cumprir o que tinha prometido no plano espiritual. Né? Aquele homem que foi muito ruim na vida passada para a mulher que foi muito ruim para o marido. Isso para pensar o melhor. Porque o Raul Teixeira diz que muito homem machão aqui vai para o outro lado e encontra o marido dele. Então aí piora mais ainda, né? Então, porque se o espírito não tem sexo, é uma problemática, né? Bom, mas a alma gêmea é isso aí, são almas, na verdade, algemadas. Casamento e convivência. Aí que está. Qual é o problema do casamento? Uma das coisas primeiros que a gente fala de convivência é saber se há uma harmonia no lar ou lá no lar só tem um mandando. Né? O Zé Carlos de Luca, que é o escritor, expositor espírita, meu colega no tribunal, ele conta uma história, no livro dele, um dos livros dele, uma história interessante. E porque ele queria saber como era a situação dele na casa. Né? E aí ele pega o filho, que era pequeno ainda, leva o filho lá no McDonald's. Ele falou que o menino pega aquele sorvete lá do McDonald's, aquele negócio tudo belando e tal. Ele falou, quando eu não estou em casa, como é que eu sou tratado lá? Como é que a sua mãe, o pessoal trata? Ele falou, olha pai, quando você não está lá, ela fala, o general saiu, o general não chegou. Então, saber, pode ter um general em casa, pode ter um sargento em casa, né? A cama está desarrumada, não sei o quê, não é que aguenta. Então, esse trato começa por aí, não é? Como é que vai funcionar em casa a harmonia do lar se tem uma coisa meio desequilibrada? Não é? Não tem tranquilidade, cooperação, resignação. Como é que funciona isso? Ué? Ah, tá aqui. Para dar certo o casamento, tem que começar certo. Porque a gente vê falar muito, não, mas nós estamos namorando aqui, mas quando a gente casar, eu dou um jeito nele. Mas não dá jeito em ninguém. Vou dar um jeito nela. Não dá nada. Você tem que ver isso antes. Ninguém vai mudar nada. Porque quem muda é a gente, né, gente? Você querer mudar o outro, não muda. Tem que estudar bem. Ninguém de nós estudamos nada para casar. É verdade, isso né? Fomos pela emoção. Eu falo isso porque eu comecei a namorar com 17 anos, fui encaminhando, a minha mulher foi falando, você quer, vamos ficar noivo? Eu falo, vamos. Vamos ficar noivo. Aí passou 2 anos, vamos casar? Aí vamos. Já estava lá, não conseguia largar dela. Mas então a gente vai muito tralhado pela emoção, né? Não tem problema. Hein? Eu não tenho problema. Ela não veio, mas não tem problema. Vai casar, vamos. Porque o homem é assim. O homem é assim. A mulher vai administrando, o homem não administra nada, né? Então, as coisas vão caminhando desse jeito, né? Convivência, problemas de incompatibilidade de gênio. Então, se fala, eu convivi muito com isso, e na hora de separar, qual é o problema que vai separar?
O juiz antigamente tinha que ouvir as partes, dizer, não é melhor não separar não. Eu só consegui convencer um casal na minha vida inteira de magistrado. Porque os dois tinham muito pouco recurso, falei, não vai dar para você pagar as contas separadas. Fique junto. O resto não conseguiu, sabe? Foi embora. Essa coisa de incompatibilidade de gênio, o que é isso, gente? Não, ninguém explica isso. Né? Ninguém explica por quê, que são outras causas, né? Normalmente no divórcio você fala, incompatibilidade de gênio. O amor, acabou o amor? Ou não tinha amor nenhuma? Ou era um casamento acidental, né? E aí, esse compositor, o Gonzaguinha, que todos nós gostamos, a letra dessa música, ela é muito bacana para nós, quando se fala de casamento aqui, para dizer o seguinte, é a vida do cotidiano, né? E assim nossa vida é um rio secando, as pedras cortando, eu vou perguntando até quando? São tantas coisas miúdas, roendo, comendo, atarrasando aos poucos com o nosso ideal. São fases perdidas no mundo de gritos e gestos, num jogo de culpa que faz tanto mal. Quer dizer, então, coisinha miúda, coisas pequenas do dia a dia, que vão corroendo, que vão corrompendo, que vão criando uma desarmonia no casamento. Coisas facilmente superáveis, que às vezes nós não conseguimos. É uma coisa, uma vasilha que ficou na pia, não lavou, não sei. Então, essas coisas do dia a dia, do cotidiano, que vão atrapalhando o casamento e criando uma desarmonia. E essa promessa do casamento, até que a morte nos separe. Todo mundo faz isso? Faz, né? Na saúde e na doença. Vamos lá, na saúde e na doença. Mas isso pode demorar. Faz isso sem sentimento, sem fervor, vai ser um sacrifício, porque isso demora. E o tempo, ele é danado, quer ver? O tempo. Vai passando, vai ficando velho, obesidade, calvície, barriga, rugas, etc. Efeito da lei de gravidade. Tudo vai embora. Você faz a tatuagem murcha. Tudo vai acontecendo com o tempo. E por que alguns casamentos dão certo e outros não? E aí, uma dica de comportamentos conhecidos como assassino do casamento. Expectativas reais. Falta de diálogo, falta de comunicação. Egoísmo. Interferência de sogro de outro. O casal vai morar na mesma casa, né? Ciúmes exacerbado, não é o ciúme normal. Exacerbado. Agenda superlotada. Estou trabalhando muito. Exaustão física, não dá condenada. Não dá certo. Frustração sexual. Casou, ninguém gosta de nada e tal, e o casamento vai embora por água abaixo. Cartão de crédito. Agora cheque nem tem mais, né? Vamos lá, Pix, fora do controle, despesa demais. Eu já vi gente separar porque não aguenta pagar despesa. Não pagar demais. E uma coisa recorrente, desemprego. Cria uma situação muito difícil, psicológica dentro de casa. Também é uma situação danada. Eu estou andando mais depressa porque ainda não falei do divórcio ainda. E o seu casamento? Que tipo de casamento é o seu? É tênis ou frescobol? Segundo o Rubem Alves, depois de muito meditar sobre o assunto, concluí que os casamentos são de dois tipos. Há o casamento de tipo tênis e do frescobol. Olha lá. O casamento do tipo tênis são uma fonte de raiva e ressentimento e termina sempre mal. Por quê? O tênis, você arremete a bolinha para o outro não pegar. Você joga a bolinha lá no canto, ele está aqui, você joga a bola lá. É para ele não pegar. É para a bola afundar, com força. Então, esse é o tênis. Então, o casamento, o tênis, ele faz coisas só para atrapalhar o outro. Não ajuda, não coopera. O casamento frescobol são uma fonte de alegria, tem a chance de vida longa. Por quê? Frescobol, você joga a bolinha para o outro, em cima dele, para ele devolver a bolinha. Então, o casamento frescobol, você sempre está levantando a bola para o outro. Não é? Olha só, que coisa diferente, né, gente?
Muito legal, né? Essa comparação. Então, quem não faz o casamento frescobol, começa a fazer já. Esqueça do casamento tênis, viu? Está dando umas falhadas aqui. O casamento é união estável, que hoje também tem a união estável, que precisa deixar de ser apenas um contrato. Há necessidade de ser uma construção de afeto. O afeto deve ser a causa da união entre as pessoas na constituição das entidades familiares. Então não adianta fazer casa se não tiver afeto. Agora falando de divórcio, que nós estamos indo finalmente, o divórcio. Na lei dos homens, o relacionamento familiar inicia-se com a união de dois seres, e aí é um ponto interessante, porque antigamente falava que era a união de um homem e uma mulher, e aqui já se fala que são dois seres. A união pode ser por meio de casamento, com o rigor da lei, ou união livre, hoje conhecido como união estável. Aqui nós temos o casamento civil, que você vai no cartório e faz o casamento. Né? Você tem o casamento religioso. Interrogação, tem casamento espírita? Tem ou não tem? Tem, ué. Não tem os ditames, os rigores do catolicismo, das outras igrejas, mas pode ter, claro, o casamento religioso. E, inclusive, aqui quando eu falo casamento religioso com efeito civil, se tiver registrado, tiver ato, tiver testemunha, pode inclusive registrar. A união estável, que é o consórcio de duas pessoas, e a união e a sociedade de fato, que não é bem uma união estável, é só uma parceria, uma sociedade, como um tipo de sociedade civil. Decretar o divórcio, na lei humana, é mais para regularizar uma situação de fato que já existe. Já está divórcio, já está separado, então você decreta. Ele disciplinar a situação dos divorciados, patrimônio, filho e outras coisas que precisa fazer, segundo a lei, né, dos humanos. Vale a pena? Depende. É um desgaste grande. Nós vamos falar um pouquinho mais. É difícil, viu? É uma situação difícil para ambos os cônjuges. Às vezes, nem dá certo, como eu falei. E é dividir tanta despesa e é tanta dificuldade que era melhor ficar junto. Põe uma parede no meio da casa e fica lá do jeito que está, porque é difícil, né? A quem interessa a discussão de culpa na separação? Antigamente discutia culpa para dizer quem era culpado, quem não era culpado, se ia pagar pensão. Não ia pagar. Hoje não precisa mais nada disso. A quem interessa saber quem deu a causa do divórcio, se a família acabou, afeto humanitários acabou. Para que vai ficar discutindo isso, né? As sanções, por que quer impor ao outro? Cada um segue a sua vida, não deu certo, paciência. Separa por culpa ou por desamor. Né? Na verdade, quando se fala que há uma incompatibilidade, na verdade não tem amor, as pessoas foram desgastando demais, né? Porque uma coisa é afeição, outra coisa é amor. Uma coisa é simpatia, outra coisa é amor. A afeição, a simpatia vai crescendo aos poucos para construir o amor. Né? Tem que construir todo dia, o amor é construção. As consequências do divórcio: mudança de casa, mudança de nome, divisão de patrimônio, regulamentação de guarda de filhos, regulamentação de visitas, fixação de alimentos e uma série de coisas que vai atormentar aquele casal o resto da vida. Essa é a verdade. Enquanto o filho for pequeno, é um problema. Né? Agora, indo para o espiritismo, para a gente acabar, divórcio espiritismo. Até quando o cônjuge deve suportar o casamento problemático? Interrogação. A determinação de Deus é que se unam os seres por amor. Entretanto, se passa a predominar no âmbito do lar os sentimentos raivosos, o ódio, a discórdia, a todo tempo, por questões menores, que eu falei, coisinhas miúdas, é preferível a dissolução do casamento, com a dissolução do casamento, com o adiamento do compromisso para o futuro. Ou seja, vai recomeçar num outro tempo. E não adianta falar assim, olha, eu casei com ela, não aguentei, agora não quero nem com o vizinho mais, da próxima encarnação. Não sei, às vezes tem que resgatar de novo, né? Recomeçar tudo de novo. Emmanuel, na Vida e Século, ele diz o seguinte: compelido muitas vezes às últimas fronteiras da resistência, é natural que o esposo ou a esposa, relegado ao sofrimento indébito, se valha do divórcio.
por medida extrema, contra outras que lhe complicaram ainda mais o destino. Nesses lances da experiência, surge a separação necessária de bênção necessária. Ou seja, não tem mais jeito, não vai ficar lá um para bater no outro, para matar o outro dentro do lar, que nós estamos vindo hoje aí, essas coisas, né, feminicídio, uma coisa horrorosa que a gente vê nos dias de hoje. Né? No livro Janela para a Vida, o Espírito Emmanuel responde a seguinte pergunta: por que nunca há divórcio entre os espíritos sublimados do bem? Aí vem a resposta. Os espíritos sublimados na lei do bem aprenderam a amar sem exigência e a aceitar as pessoas realmente como são e como estão. Olha só, não está querendo mudar ninguém, estão aceitando a pessoa como é e como estão. E aí não tem divórcio entre os espíritos sublimados. Quase finalizando, indo para os finalmente. Deolindo de Amorim, que é um estudioso do Espiritismo, no livro Os Problemas Humanos, ele diz o seguinte: o Espiritismo não é doutrina do sim, do não e sim. O Espiritismo não é doutrina do não, e sim da responsabilidade. Viver é escolher, é optar, é decidir se a escolha é sempre livre, dentro de um leque relativamente amplo de alternativa. A semeadura costuma dizer, é voluntária, a colheita que é sempre obrigatória. Isso quer dizer exatamente o seguinte: o Espiritismo não é a doutrina do não, é a doutrina da liberdade com responsabilidade. Quer dizer, se o casamento está ruim, não tem mais jeito, não é aqui a doutrina que vai dizer, não, fique junto. Não é isso. Cada um vai agir de acordo com as suas condições, com os seus pensamentos, com os seus valores. Casamento indissolúvel. Casamento blindado. Quando ocorre? Quando é a união de dois entes que se sentem atraídos um para o outro por forte simpatia toda espiritual, que no propósito sincero de auxiliares mutuamente, nas suas provas, espontaneamente ligam-se pelos laços de um afeto também de natureza espiritual. É uma questão, não é só físico, é espiritual, é uma junção espiritual, é um compromisso espiritual desses companheiros, desses espíritos. E aí, para encerrar, o que fazer para transformarmos nossa casa em mundo de regeneração? Amar é uma aprendizagem, como te falei. Conviver é uma construção. Não existe amor ou desamor à primeira vista, e sim uma simpatia ou antipatia. Então você começa, você tem uma simpatia, você tem uma afeição, mas isso não é o suficiente. Tem que construir todo dia. Diz que no casamento a gente tem que construir todo dia. Né? Tem que caminhar e construir todo dia. Remédio para um lar harmonioso, segundo o Zé Carlos de Luca, no seu livro Com os Olhos do Coração. Dentro do lar, calma, ter muita calma, flexibilidade, não é? Não sou só eu que mando, não. Vamos transigir aqui para acertar as coisas. Muita compreensão, amorosidade, paciência com as coisas, humildade e perdão. Perdão com as dificuldades, com os problemas que acontecem. E o Evangelho no lar. Quem não reza em casa, não cria boas energias. Não vai se alinhar em casa. Então, lembrar sempre que nós precisamos rezar junto, muito melhor. Né? Se não puder rezar junto, reza sozinho. Mas rezar junto é muito melhor. Né? Fazer o nosso evangelho no lar. E eu terminei mais rápido aqui por causa do horário, gente. É isso, terminei. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, João. Eu adorei você colocar os itens
Porque eu gosto de coisa objetiva. Então eu adorei os itens, né? Do que Tipo de faz casa- mal pro lar, Ah. do que